Do Senhor. Amém. Quero dizer que os irmãos estão orando pouco, porque eu estou aqui novamente, ou estão orando muito, né? E vamos estar hoje trazendo a palavra aqui. Pedir para os irmãos já lerem as vossas Bíblias em João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35 ao 40. Amém? Amém. Assim a palavra do Senhor. Então Jesus lhes declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas, como vos disse, vós me vistes, e contudo não credes. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia, né? Então, aqui Jesus já falando, né, que ele veio para fazer a vontade do Pai, né? Então, nós cremos nesse Deus verdadeiro, nós cremos nesse Deus vivo, né? E fugindo um pouquinho da liturgia, eu queria pedir aqui para o Alisson subir aqui. Nós vamos estar louvando o nome do Senhor. Nós vamos louvar o nome do Senhor porque Ele é vivo. Aleluia. Né? E Ele deu a vida dele por mim e por você. Irmãos vão entender depois, durante a palavra, o porquê disso, né? O preço que foi pago, né? O maior foi por Jesus, mas houve missionários também. Então, vamos louvar o hino 545 da harpa, um hino que eu gosto muito. Aleluia. E gosto tanto assim que parei de cantar as canções de Niná e eu canto esse hino para minha filha dormir às vezes. E ela dorme. Só que hoje foi diferente porque ela parou, ela ficou me olhando assim, ficava olhando com cara de riso e não dormia. Então tivemos que louvar ali umas 2, 3 vezes até ela dormir, né? Mas eu fico feliz porque tem um Deus que cuida não só de mim, mas de cada irmão que aqui está. Aleluia. Amém, amém.
assentar, glorificando o nome do Senhor, que Ele está aqui presente, Ele está neste lugar, e Ele é um Deus vivo e verdadeiro, né? Como lemos agora há pouco no versículo, né? Jesus, Ele disse: eu sou o pão que desceu do céu, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Ele sabia de onde vinha, o que Ele tinha que fazer e para onde Ele ia, né? E algo que já me veio a pergunta assim, logo de cara, né? Por que que estou no Japão? Parei para pensar, eu falei assim, de uma coisa eu tenho certeza, que não é para ganhar dinheiro aqui. Porque me contaram uma história no Brasil, é engraçada, porque minha tia dizia para mim: por que você não vai para o Japão? Eu falei: eu não vou ter que trabalhar muito. Ela: não, vai lá para ganhar dinheiro. Eu falei: ah, é? Ganhar dinheiro eu quero. Eu vou lá. Só que ela não disse que tinha que trabalhar muito. Puxa vida, né? Cheguei aqui, eu falei: o negócio aqui é bem trabalhoso, mas tem as recompensas, né? Então eu falei assim, dessa segunda vez que nós retornamos, né? Eu falei assim: eu sei que o propósito de Deus não é esse para a minha vida. Então eu já saí do Brasil consciente disso. E já saí consciente também que não tinha previsão de quando eu fosse voltar para o Brasil, né? Talvez por visita, mas não para morar lá. Falei: então, a gente não sabe os planos de Deus, né? Mas eu já tinha isso em meu coração. Eu falei: quando chegarmos lá, eu creio que Deus vai chamar a gente para fazer a obra, né? E quando eu cheguei na igreja, eu me lembro que eu sentava sempre desse lado aqui, sempre no meio de todo mundo para ficar escondido, né? Mas o pastor Alberto sempre achava, né? Ele sempre perguntava, insistindo. Eu falo assim: não, por enquanto não, sempre empurrando, deixando para trás. Mas aí Deus, Ele foi trabalhando em minha vida, entrei num propósito, Ele foi me mostrando, e durante o tempo foi indo, e até agora, até hoje em dia, esses dias eu cheguei para minha esposa e eu falei assim: tem coisas ainda que tem que mudar. Eu falei assim, quando o pastor me chamou para trazer a palavra, eu falei assim: pastor, o que eu vou falar? Né? O que eu vou pregar? Porque pastor Inácio, pastor Alberto, os mensageiros que Deus tem trago aqui, tem falado de tudo. Eu falei: sobrou o que para mim, né? E Deus, Ele diz: fale a minha palavra, que ela jamais volta vazia. Aleluia. Escute, medite nela, que é ela que vai trazer vida aos corações, né? Então, eu já tenho essa convicção de que não é para me enriquecer no Japão, né? E muito menos assim, eu digo assim, acho que voltar ao Brasil. E eu lembro de um apelo que foi feito aqui também, veio minha esposa, nós viemos, e Deus, era um trabalho missionário, né? Mas eu falei assim: nós compramos carro, não estamos querendo ficar aqui não. Até perguntei para ela, né? Eu falei assim: se Deus mudar nossos planos aí, querer levar a gente para outro lugar, eu falei: e a casa, como é que fica? Ela falou: a gente vende. Fala assim para dentro, né? Mas a gente vende, deixa para as meninas. Eu falei: amém. Então vamos nos colocar na presença do Senhor, buscando a face dEle, porque é Ele quem vai capacitar, é Ele quem vai mudar, é Ele que vai direcionar tudo. Aleluia. Nas nossas vidas, né? Então, quando Jesus, Ele disse isso, né? Nós vamos falar de Jesus, que já na leitura oficial foi falado também, né? Jesus, Ele foi o maior exemplo assim que nós tivemos assim de missionário, né? De cumprir a missão dele aqui na terra, né? Ele não mediu esforço, não viu consequências, não fez acepções de pessoas. Onde ele tinha que estar, ele estava pregando a palavra, falando da salvação, falando da vida eterna, né? Não olhando para as circunstâncias também, que muitas das vezes isso aflige a gente, né? Dependendo das circunstâncias, nós nos afastamos, não queremos fazer, né? Mas Deus não, Ele fala: vem, continua vindo, assim como Deus falou com Ezequiel, as águas profundas, Ezequiel, né, pastor? Poxa vida, às vezes é o endereço, mas a mensagem.
Deus ele fala assim para nós buscarmos profundidade com Ele. Aleluia. Na vida dele, na nossa vida espiritual. Então, se nós entrarmos só até a canela, eu já falei isso, mas vou repetir aqui, ainda está pouco. Deus quer mais. Entramos até o joelho? Não, mais ainda. Deus ele quer que você flutue, que você navegue no Aleluia. Espírito. E esse rio que você vai navegar, esse rio que fala ali na Bíblia, é um rio abundante. Por onde ele passa, há abundância de peixes, de seres, de árvores frutíferas em volta dele. Então é assim que a gente deve ser. A gente cheio do Espírito Santo, por onde a gente passar, nós vamos gerar frutos. Aleluia. Para a glória de Deus. Aleluia. Então, Jesus, ele tinha essa missão, ele tinha essa convicção, como eu disse aos irmãos. Ele sabia de onde veio, sabia o que tinha que fazer e sabia para onde ia. Então, ele não tirou o foco, né? E às vezes, eu falo assim que, às vezes não, eu perdi o foco uma época da minha vida. Eu perdi esse foco, né? Saí, me afastei, fui fazer a minha vontade, ao invés de fazer a vontade de Deus, que era estar na casa dele, adorando. Como eu disse aos irmãos, foi pago um alto preço, para hoje eu e você estar aqui, adorando a Deus, né? Então, quando, no final do versículo 40 de João 6, aí, ele vai dizer assim, eu vou ler todo. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, né? Quando se fala em ressurreição, né? Eu vou pedir para os irmãos deixar aberto a Bíblia aí, em João mesmo, capítulo 11, nós vamos falar um pouquinho de Lázaro, né? Lázaro, significado de Lázaro, nome Lázaro, Deus é o meu socorro. Então Deus é o meu socorro, Deus é o seu socorro. Hoje somos todos Lázaro aqui, né? Então, continuando aqui a história, eu vou tentar não dar um estudo, mas assim, ministrar a palavra, né? Nós vemos aqui na história, eu vou estar lendo e nós vamos estar meditando nesses versículos, né? Estava enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem ama está enfermo, né? Então, já aqui no versículo 3, algo que nós aprendemos, né? A primeira coisa, as nossas petições, nossas angústias, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, né? Então, nossas petições, nossas orações, Jesus Ele ouve, né? Versículo 4. Quando Jesus ouviu isso, disse: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado, né? Então a resposta de Jesus, às vezes, para muitas perguntas nossas, para muitas nossas orações, é para a glória de Deus. Se é para a glória de Deus, então também tem um tempo, né? Versículo 6. Porém, quando ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar que estava, né? Então Jesus ainda esperou ali, porque os nossos pensamentos não são de Deus, né? Deus, às vezes Ele tem algo melhor para nós, mas às vezes nós estamos focados em uma coisa, mas não é aquilo que Deus quer, né? Eu falei, a minha intenção era ficar ali, sentado ali, adorando a Deus, né? Louvando a Deus, adorando o nome dEle ali, buscando Ele, mas não está aqui fazendo. Mas como entender Deus? Quando diz que Ele tem planos maiores para nós, quando Ele tem um plano para a sua vida, dê espaço, deixa Deus trabalhar na sua vida. Aleluia. Eu creio assim como Deus tem me colocado aqui, Deus vai levantar mais irmãos aqui para fazer a obra dEle. E não tenha medo não, não tenha medo porque Ele te guarda, Ele me guarda. Amém? Amém.
Então, tudo é passado por um teste, esse tempo, o tempo de Deus. Nossas petições, nossos votos que fazemos com o Senhor, promessas que recebemos do Senhor também, tem um tempo certo, né? O salmista, o que ele diz lá no Salmo 40, no verso 1? Esperei com paciência no Senhor, né? Então ele sabia disso, ele sabia que tinha que esperar, né? Mas o melhor de tudo é que Deus, quando Ele prova, quando Ele dá esse tempo para a gente, né? Vamos ler o Salmo 139 aqui, só 2 versos. Salmo 139, o salmista também ele sabia que Deus tinha o melhor para a vida dele. Ele diz ali no verso 23 e 24: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, né? Então, provar o coração e os pensamentos. Deus conhece o nosso profundo, Deus conhece tudo que pensamos. O que nós vamos falar, Deus já sabe. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, né? Então, o salmista também, ele tinha planos, ele tinha sonhos, mas ele falava: sonda-me, Senhor, né? Será que nós podemos dizer isso? Senhor, sonda-me, né? Tem plano sim, mas sonda-me. Conhece os meus pensamentos, Senhor. Pode esquadrinhar, pode ir no mais profundo. Se há algo de errado, mostra-me. Mostra-me. Se há algum pecado, Espírito Santo, me convença para que eu possa me arrepender, para que eu possa alcançar a misericórdia do Senhor. E ver se há algo em mim, né? Algo que não te agrade, né? Como é difícil às vezes Deus trabalhar na nossa vida, né? E começa, como o pastor já citou aqui, né? Começa a pôr assim um do lado do outro, começa a lixar, começa as diferenças, né? Eu vi isso muito quando nos casamos, né? Começa a aparecer as diferenças, né? No casamento, mas é algo assim que, como nós já aprendemos aqui, nós não casamos para ser feliz, nós somos felizes e casamos, né? Para que a outra pessoa possa ser feliz também. Não que venha a dependência da nossa felicidade, mas de Deus, sabendo que Deus, Ele é que dá a paz, traz a felicidade para nossas vidas, né? Então, o salmista ele sabia, ele falava: Deus, se há algo errado, pode mudar, faz conforme o teu querer, faz conforme a tua vontade, porque é a tua vontade que é boa, perfeita e agradável, né? Então, ele tinha essa convicção já, de que tinha que esperar e sabia que Deus tinha o melhor, né? O verso, voltando em João ali, voltemos em João. João 11:9, né? E Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. O 10. Quando anda de noite, que tropeça, pois não tem luz, né? E ali Jesus já tinha decidido, assim disse a eles, né? Já tinha dado os 2 dias, ele falou assim para os discípulos: vamos voltar para lá, né? Aí os discípulos falaram: mas você quer voltar para lá? Eles estão querendo matar a gente, o senhor está querendo voltar para lá, né? Aí ele fala: há 12 horas no dia, se alguém andar de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. E quando anda de noite, que tropeça, pois não tem luz. Jesus, ele falava palavras ali espirituais, falava em mistério com eles, para ver se eles entendiam. Às vezes num culto ou num louvor, Deus ele fala comigo, fala com você, às vezes é um mistério e você na hora não entende. Mas se você levar isso para casa, você meditar nisso, Deus vai falar. Aleluia. Deus ele vai confirmar palavras ao teu coração, e são palavras de vida eterna. Aleluia. Então, quando Jesus ele disse assim: andar de dia, o que é andar de dia? É quando você está na direção de Deus, você anda de dia, né?
O salmista também diz, né? Salmo 119, 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então quem anda na direção de Deus, anda de dia, anda na luz, para que as pessoas possam ver, para que as pessoas vejam isso em você. Mas às vezes quando queremos andar de noite, queremos andar na nossa direção, quando o nosso eu toma conta, quando o nosso ego toma conta, nós queremos fazer as nossas vontades. Então já vê que vamos tropeçar. Então Jesus falava com eles em mistério, às vezes eles não entendiam, mas Jesus sempre, quando tinha um tempinho, esclarecia para eles, né? Continuando aqui, no versículo 11: disse isto e continuou: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. De novo Jesus falou, né? Responderam os discípulos: Senhor, se dorme, melhorará. Jesus estava falando da sua morte, mas os discípulos pensavam que ele se referia ao repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. Então Jesus ali, de novo, falando espiritualmente com eles, falando coisas, mistérios do reino, para eles entenderem, eles não conseguiam focar, eles não conseguiam entender, né, que ele falava era do sono, o sono era da morte, né, que ele iria ressuscitar Lázaro, né. Então, às vezes nós esperamos que Deus, ele venha, como o irmão ministrou a aula aqui, falou, às vezes nós queremos ouvir a voz como Adão ouviu lá no jardim, quando Deus descia para falar com ele, né? Então às vezes nós queremos ouvir a voz de Deus dessa maneira, mas não, nós aprendemos pela palavra dele que ele fala de várias maneiras, e isso nós temos que estar atentos, com nossos ouvidos atentos, né? E no versículo 15: e me alegro por vossa causa de que lá não estivesse, para que possais crer, vamos ter com ele. Jesus aqui já preparando, né, que viu que tinha coisas assim, que mesmo aqueles ali que estavam ali não acreditavam. Então Jesus já estava preparando o coração deles para chegar lá e ver a obra de Deus, ver o que Deus iria fazer, né? Então ali Jesus ele já estava acrescentando a fé na vida deles, para que eles possam crer, para que eles viessem a crer, não só nele, ali em Jesus, mas que Deus tinha enviado ele ali para fazer essa obra, né? Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos, nós também, para morrer com ele. Até que esse Tomé tinha convicção aqui, né? Mas depois Jesus, né? Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Betânia estava a cerca de 15 estádios de Jerusalém, né? Mais ou menos, uma pesquisadinha lá, mais ou menos uns 3 quilômetros, né? E muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolá-las acerca do seu irmão. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então, Marta também ali não tinha entendido, né? Como nós vamos ver aqui. Mas agora ainda não sei, mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse Jesus: teu irmão ressurgirá, né? Então, Jesus ali, ele não queria só trazer o milagre da cura na vida dela. Jesus queria mostrar algo maior. Mas no versículo 21 ela fala: se o Senhor estivesse aqui, né? Às vezes nós fazemos isso com Deus. Deus, por que o Senhor não me dá isso? Por que o Senhor não me dá aquilo? Se o Senhor me desse isso, eu faria aquilo, né? Fazemos até promessas que Deus sabe que não vamos cumprir. Não podemos cair nesse erro. Porque aqui, Marta, Deus está no controle de tudo. Lívio, Deus está no controle de tudo.
Quando vinham as dificuldades, vinham os problemas, eu estou no controle de tudo. Aleluia. Nada passa aos meus olhos, diz o Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Então ali Marta, ela não tinha entendido, mas Jesus aos poucos foi esclarecendo isso a ela, né? Versículo 24. Respondeu Marta: eu sei que ressurgirá na ressurreição no último dia. Então Marta ela conhecia a palavra, ela estava aos pés do mestre também ouvindo. Então ela sabia que haveria ressurreição, mas era no último dia, né? Mas Jesus, ele vem, diz aqui no versículo 25: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Entendeu, Marta? E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê nisso? Né? Jesus pergunta para ela. Né? Então, o milagre ali era que Jesus iria ressuscitar Lázaro, mas Marta não estava entendendo. Ela achava que era no último dia. Mas aí Jesus pergunta para ela: você crê nisso, Marta? Então, Deus, Ele quer manifestar na nossa vida a glória dEle. Mas isso depende muito de mim e de você. Depende muito de nós. Isso, da gente se colocar aos pés dEle. Em jejum, em oração, em consagração, em leitura da palavra. Buscar Ele, né? E quando eu digo isso é porque Deus, Ele tem algo maior na sua vida. Ele tem algo grande na sua vida. Mas às vezes nós trocamos por coisas pequenas, por coisas mundanas, por coisas terrenas, né? Às vezes nosso foco está aqui na terra, está em conquistar as coisas, está em viver aqui. Mas Deus, Ele diz que não. Esse é o velho homem. A nova criatura, ela olha para o céu, ela busca a Deus. Aleluia. Ela deseja o reino dos céus, ela quer Deus. Ela quer o reino do Senhor. Ela quer estar lá com o Senhor. Então, às vezes também, nós chegamos ao culto e esperamos, como eu já disse isso outra vez, esperamos sentir a presença do Senhor para glorificar o nome dEle. Não. Começa a glorificar, começa a exaltar. Se Deus não está usando o grupo de louvor, ore por eles, interceda. Deus, abençoa, usa. Glorifica a Deus, exalta o nome dEle, que você vai sentir a presença do Senhor. Não estou entendendo? Não espere. Glorifica, exalta. Aleluia, ao nome do Senhor. Deus vai começar a te encher do Espírito Santo dEle. Porque independente da situação, você está aqui adorando Ele. Você está aqui louvando o nome dEle. Então adore a Deus, que Ele vai se fazer presente na sua vida. Então, não espera sentir a presença de Deus. Louve, adore o Senhor, exalte o nome dEle, que Ele vai se fazer presente na tua vida. Amém? Até aqui, irmãos. Então, né, quando fala de dificuldades, essas coisas que eu falei para os irmãos, que foi pago um alto preço, não só por Jesus, mas também por missionários, eu lembro da história do Gunaving, né? Os irmãos têm a harpa aí, não tem? Dá uma olhadinha no hino 126, se tiver aí na mão dos irmãos. Lá no pezinho dele vai estar lá um F e um V. Foi escrito pela mulher dele, a filha linda. Então, ali, esse hino, eu estava pedindo para o irmão vir aqui também, porque é um hino muito bonito. Pedi para o irmão Massamo também colocar na tela, o hino 126, né? E Gunaving, quando ele veio para o Brasil, já haviam matado pastores, pregadores da palavra do Senhor. E ele veio um tempo depois. E ele chegou com a família dele. Eles estavam ali em Alagoas, né? E fazendo a obra de Deus. Ele aprendeu a língua, começou... Isso lembra muito o pastor Benini. Aprendeu a língua para depois começar a pregar o Evangelho.
E aquela época lá, o que imperava, naquela época era o Império Romano. Então, eles chegaram aqui e foram evangelizar, foram fazer as missões. E nesse meio tempo que eles estavam trabalhando, evangelizando para Deus, ele perdeu uma filha dele, uma menininha, né? Perdeu a filha dele, e ali em Alagoas não deixaram ele enterrar essa menina, porque eles eram considerados pagãos na época. Então eles eram considerados pagãos. Ele teve que pegar a filha dele e levar para um outro lugar, para poder enterrar lá, né? E diz, quando ele voltou para casa, a mulher dele viu, ele passou, ele entrou, fechou a porta do quarto, e ali ele fez uma oração falando para Deus. Falei: Deus, a minha obra aqui já acabou, a minha obra aqui já acabou, eu vou embora, eu vou embora, né? Ele decidiu ir embora. Aí a mulher dele começou a louvar esse hino. Aleluia, aleluia, Jesus. Irmã Laide, quando eu estava meditando nessa palavra, eu lembrei desse hino. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Jesus. E ali Deus, Ele trouxe assim a imagem da irmã na minha frente. Num momento ali, eu entendi que era para orar. E orei. Deus, Ele tem algo maravilhoso, não só na vida da irmã, mas da sua família também. Aleluia. E Deus quer usar vocês aqui. E eu lembro que a irmã pediu esse hino uma vez no culto de oração. A irmã falou que gostava muito. E eu falei: esse hino é muito lindo, também eu gosto, né? Então vamos louvar esse hino. Feche teus olhos e louve, meditando nessas palavras, porque foi com sofrimento que Deus nos colocou aqui. Missionários que morreram também tiveram perdas grandes, mas hoje nós temos a liberdade de adorar aqui. Bem-aventurados que confiam no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi então. É feliz quem segue fielmente os caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando o meu Salvador. Os leões da Bíblia Sagrada não comiram mal os seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para o viver poder do céu. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Se quiser que Deus dê a coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor negará seus perigos, arde no seu glorioso ser. Quem no coração por mais ferido, mas aquela glória há de ter. Quando aqui as flores já florescem, mas o céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito mente vai orar. Os mais belos hinos e poesias, por Espírito
espíritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Se confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor, seja metido no desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu a forte vem a brisa e me leva ao seio do Senhor. Aleluias, aleluias. Então, os mais belos hinos e poesias, Aleluia. eles foram escritos em tribulação. Deus, Ele quer escrever uma nova história na vida de vocês. Aleluia. Na minha vida, na Oh, vida de glória. vocês. Louvado seja o teu nome, Jesus. Abra os ouvidos espirituais, deixa Deus te usar. Ouça a voz do Senhor. Aleluia. Ele tem chamado a mim e a você nesta nação para fazer a vontade dEle. Glória a Deus. Aleluia. 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 Aleluias, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja teu santo nome. Glórias a Deus. Aleluias. Então espera no Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Aleluia. Descansa no Senhor. Oh, deleita-te também no Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Então, continuando aqui, né? Versículo 27 em diante aqui. Disse ela: sim, Senhor, creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Depois que ela disse isso, voltou e chamou Maria, sua irmã, em particular, dizendo: Mestre, está aqui e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Ora, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam, perceberam quão rapidamente ela se levantara e saíra. Seguiram-na, supondo que ia ao túmulo para chorar ali. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se Tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Maria também disse a mesma coisa que Marta, né? Jesus, vendo-a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. Perguntou ele: onde o pusestes? Responderam: Senhor, vem e vê. E o versículo 35, Jesus chorou. O menor versículo da Bíblia, né? Os irmãos fazem ideia assim, por que Jesus nessa hora assim, Jesus amava ele, amava Marta, amava Maria, mas por que ele chorou ali na hora? Aleluia. Jesus chorou. Versículo 42, nós vamos pular, mas depois nós voltamos ali. Eu sei que sempre me ouves. Ele já tinha começado no quarteirão: Pai, te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que Tu me enviaste. Jesus ali, ele chorou. Chorou por quê? Porque não estavam acreditando ainda. Não criam no que ele tinha. Não criam no milagre dele. No milagre que ele estava operando, na vontade do Pai que ele veio fazer. Eles não estavam crendo. Jesus ali, ele chorou. E ele falou aqui no versículo 42, justamente para que eles crescem. Então, ali, Jesus foi acrescentando a fé deles, né? Voltando ali. Então, né? Abri um parênteses aqui, né? Falei, Jesus naquela época chorou por causa da incredulidade, por causa das pessoas que rodeavam ele, estavam seguindo ele, mas não estavam crendo em tudo. Eu falei, e hoje? Irmãos, já tiveram a ideia assim, se Jesus estivesse aqui, assim, presente, como pessoa,
Ele estaria olhando para cada coração, para o meu, para o seu, né? Ele ia ver fé em nossos corações, naquilo tudo que Ele tem feito e pedido para nós, colocado em nossas mãos, temos dedicado o nosso tempo, né? Eu falei assim, desse versículo 37 aqui, né? Vou ler o 36. Então disseram os judeus, vede como amava, né? Já começaram o zum. Vede como Jesus o amava. Aí no 37, mas alguns disseram, não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também que este não morresse? Aí começam os palpiteiros, né? Começam as pessoas olharem de maneira diferente. Como vão olhar para você? Não tem como você escapar disso. As pessoas vão olhar e falar assim, esse irmão está fazendo isso, eu podia estar fazendo diferente. Quando as pessoas começam a olhar o seu ministério, falar de você, achar, falar, não, se eu estivesse lá, eu faria melhor, né? Não cheguei a esse ponto, né? Mas desde já peço perdão aqui ao irmão Alisson, porque teve vezes de eu ver ele assim, né, na direção assim dos jovens, do louvor também, e às vezes querer dar um palpite, não, faz assim que é melhor, né? Faz assim, sabe? Mas Deus me colocava no meu lugar, falando, fica aí, você... aí, fica aí. Eu falo isso porque às vezes a gente acha, a nossa visão, acha que vai ser melhor para a obra de Deus, mas não, Deus colocou ele, Deus está dando a visão para ele, é ele quem faz. Tanto é que Deus confirmou agora no feriado, uma semana de oração com jovens, né? Eu não pude estar presente em todas, mas a que eu vim me chamou muita atenção, né? Porque são coisas que Deus está fazendo na vida daqueles que estão se colocando na brecha, e Deus vai usar, né? Então ali no momento foi feito um devocional ali e tal, e apresentados os pedidos de oração, né? Naquele momento, e ali eu vi cada pedido, os outros tinham alguns que já tinham feito. Aí quando chegou, não digo isso porque a minha filha Namanô, o pedido dela foi para que Deus desse saúde para a irmãzinha dela, para que ela crescesse. Eu falei assim, o meu pedido tão egoísta, às vezes, né, pedindo sabedoria para Deus, né, não é errado, mas ali eu vi o coração dela, eu falei assim, Deus, como é maravilhoso a gente aprender com as crianças. Né? Aleluia. Ela não pediu nada para ela pediu para a irmã dela. Eu falei, eu louvei a Deus assim, por ver assim, algo tão maravilhoso na vida dela. E Deus, Ele usa esses pequeninos para falar conosco. Né? Tanto é que ontem ela me acordou, ela falou, pai, você perdeu a oração. Eu falei, perdi mesmo. Pedi perdão ao pastor lá, né, que não deu para mim ontem. Mas hoje eu coloquei o relógio e consegui chegar aqui a tempo, né? Então, dessa forma, buscando ao Senhor, Ele nos abençoa, Ele vem confirmando a palavra dEle nas nossas vidas, né? Continuando aqui, Jesus, 38, Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra posta sobre ela, né? Disse Jesus, tirai a pedra. Disse Marta, irmão do morto, Jesus, já cheira mal, pois é o quarto dia, né? Então, Marta ainda não crendo, né, no que Jesus podia fazer, mas o ponto que chama a atenção aqui é o que Jesus disse. Ele falou assim, tirai a pedra. A pedra estava ali na frente, tampando o sepulcro, Lázaro estava lá dentro. Então ele falou, tirai a pedra. Às vezes, nas nossas vidas acontece isso também. Tem algo impedindo a bênção de Deus. Nosso milagre está lá dentro, mas nós não tiramos essa pedra da mente. Nós não tiramos. Essa pedra às vezes se chama meu ego. Essa pedra se chama às vezes minha vontade, né? Essa pedra, enquanto não for tirada, não tem como Jesus operar um milagre. Por quê?
porque Ele quer ver a nossa fé, Ele quer ver a gente dar o primeiro passo em direção a Ele. Ele não quer que nós ficamos sentados, só esperando. Venha a mim o vosso reino, seja feita a minha vontade, não é a sua vontade, Deus? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aleluia, Jesus. Então, a partir do momento que nós tiramos essa pedra, Deus Ele vai operar um milagre na minha vida e na tua vida. Aleluia. Se você não sabe o que é, então ore a Deus, peça a direção de Deus. Como o salmista diz, sonda-me, Senhor, e me conheces. Né? Pode esquadrinhar o meu coração, ver se há algo em mim, me mostra, para que eu possa me consertar diante de Ti, para que eu possa fazer o Teu querer, a Tua vontade, Senhor. Né? Então, tirai a pedra, né? No versículo 40, então Jesus lhe disse, não te disse que se creres verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Né? Tendo dito isso, Jesus clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora, é hora do teu milagre vai chegar. Morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados, o rosto envolto num lenço, disse Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Então, no final do 42, para que creiam que tu me enviaste, né? Para que as pessoas ali no momento pudessem crer que Deus tinha enviado Jesus ali, e Ele vinha trazendo vida em abundância para mim e para você. Então Jesus, Ele sabia porque Ele foi enviado, Ele tinha uma missão, né? E eu procurei no dicionário um pouquinho assim para a palavra missão. Vou ler aqui para os irmãos. Tarefa que deve ser feita por alguém a mando de outra pessoa. É um encargo, é uma incumbência, né? Isso é a missão. Agora, o missionário. Pessoas que receberam essa tarefa e esse encargo, né? Os irmãos acham que são missionários? Somos todos missionários.